Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte do Enem 2021, segunda aplicação. Na descrição tem o link da prova inteira, tem o link de uma playlist Enem ordenada das questões mais recentes para mais antigas, tem um link de questões do Enem ordenada por tema, primeiro Química Geral, depois Química Ambiental, depois Físico-Química. Tem link também de mais questões desse tema, então se você quiser mais questões de cinética, mais questões de Química Básica, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 126, pessoal. Enem 2021, PPL, segunda aplicação. A gente lê aqui a chave que é grande, né? Qual a massa de calcário em gramas, então gramas, circula isso aqui, necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas? O que é drenagem ácida de Minas? Em seu estado crítico. O que é o estado crítico? Sabendo-se que as massas molares do carbonato e do ácido sulfúrico são iguais a 100 e 98 gramas por mol, respectivamente. Então, qual a massa de calcário para fazer essa neutralização aqui? Vamos entender a questão, né? Então, a presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita. Já mostrei, eu tenho uma pedra de pirita aqui, um mineral, né? O pessoal da geologia vai ficar bravo. Eu tenho um mineral de pirita aqui em casa, já mostrei. O Enem gosta de cobrar coisas sobre a pirita, né? Um exemplo dessas substâncias é a pirita, que em contato com o oxigênio atmosférico reage formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação química, que ele falou lá na chave, né? Então, a pirita reage com gás oxigênio, forma água e forma essa mistura aqui, né? Forma esse cara, que é o sulfato de ferro 3 e ácido sulfúrico. Em situações críticas, olha como é importante ler a chave. Ele falou aqui, ó, em situações, estado crítico. Em situações críticas no quais a concentração de ácido sulfúrico atinge 9,8 grama por litro, o pH alcança valores menores do que 1. Nossa, existe pH 0? Existe, pessoal. Você coloca na fórmula do pH, você acha lá pH 0, pH menos 1, é possível, tá? É que a gente não costuma falar muito disso, mas tem sim, pH 0, pH menos 1. Então, pH menor do que 1. Então, situação crítica tem essa concentração aqui. Uma das formas de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, carbonato de cálcio. Considere que uma amostra comercial de calcário de pureza igual a 50% em massa foi disponibilizada para esse tratamento. Então ele te deu a concentração de ácido sulfúrico nessa drenagem ácida, a gente vai ter que usar essa concentração. Falou o pH menor do que 1, não vai precisar usar. Falou que o calcário que você vai utilizar está com pureza. Nossa, bateu o sono aqui. Tá com pureza de 50%. Então, qual que é o tema da questão? Química geral, estequiometria. Qual parte da estequiometria? Estequiometria massa-massa. Não é bem uma estequiometria massa-massa, mas é praticamente uma estequiometria que você parte de uma massa, chega na outra massa, mas é uma estequiometria envolvendo pureza. Então, o tema da questão é pureza. Por que eu falei que não é bem uma estequiometria massa-massa? Porque você trata de concentrações. Então, uma estequiometria mesmo, como a gente está usando aqui o ácido sulfúrico, concentração em grama por litro, a gente colocaria essa questão em estequiometria de soluções. Mas como é uma estequiometria de soluções bem tranquila, eu vou colocar ela aqui inicialmente na playlist de química, de estequiometria normal. Porque estequiometria, pessoal, não é assim. Eu vou criar uma playlist de estequiometria e você põe tudo de estequiometria lá e acabou. Não. A gente tem a playlist de estequiometria simples, né? Sai de massa, chega em volume, sai de massa, chega em massa, sai de mol, chega em mol, reagente limitante, reagente em excesso, pureza, rendimento, pureza e rendimento misturado. Agora, quando entra, por exemplo, numa reação orgânica, é estequiometria lá na orgânica, não fica junto nessa playlist de química, de estequiometria. Quando a gente tem estequiometria com soluções, que você vai ter que fazer uma diluição, que você tem ali concentração em ppm, uma concentração mais diferentona, fica lá na fisicoquímica em estequiometria de soluções. Mas essa daqui, como é uma estequiometria de soluções bem comecinho, eu vou colocar no meu canal na playlist de estequiometria
lá no finalzinho, tá? Então só para situar aí você nos estudos de estequiometria. Maravilha, porque você vai ver por que ela é mais tranquila. É só uma etapa que dava para fazer de cabeça. E aí o que a gente tem aqui, ó? Ácido sulfúrico libera 2H+ e forma o sulfato 2-. E aí o que acontece? O carbonato, pessoal, o carbonato, ele libera cálcio 2 e libera o carbonato que tem carga -2. Aí qual que vai ser a reação aqui? Ácidos, eles podem ser neutralizados com 3 coisas. Como que eu posso neutralizar um ácido? Com uma base, com um óxido básico ou com um sal básico. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou neutralizando o ácido com um sal básico. O que vai acontecer? O H2 vai ter uma reação aqui de dupla troca, né? Se você for classificar. O hidrogênio vai fazer uma troca com o cálcio, né? E vai formar o ácido fraco carbonato, ácido carbônico, e o cálcio se encontra com o sulfato e forma sulfato de cálcio. Então, ácido mais sal básico formou sal e água? Não, formou sal e esse ácido fraco aqui. Por quê? Só vai ser ácido e base formando sal e água quando for um ácido e uma base que libera o H-. Aí a troca ali, a dupla troca, forma sal e água. Aqui formou sal e ácido carbônico. Por que eu estou colocando a reação que ocorre entre o ácido da drenagem ácida de Minas e o carbonato de cálcio? Para você ver que a proporção estequiométrica é um ácido para um calcário. Se a proporção estequiométrica fosse 2:1, 3:1, a gente teria que usar isso no cálculo estequiométrico, beleza? Maravilha. Aí só para complementar, esse ácido aqui formado, o ácido carbônico, ele é um ácido instável que forma água e CO2. Então você tem lá a drenagem ácida, você joga o carbonato, vai fazer tsh, ele vai formar ácido carbônico e vai ter efervescência, porque esse ácido carbônico ele já vai liberar CO2. Então você tem o ácido, jogou o carbonato, é como se fosse água com bicarbonato, vinagre com bicarbonato, vai ter aquela efervescência ali por causa dessa liberação de bolhas aqui desse ácido instável, tá? Então, beleza. Situamos aqui quais são as reações, vimos que a proporção é 1:1, agora é só a gente fazer a conta. Ele falou, ó, qual a massa de calcário em gramas necessário para neutralizar 1 litro de drenagem ácida. Eu vou começar com esse 1 litro. Porque e se o exercício falasse assim, para neutralizar 5 litros de drenagem ácida, o que você ia fazer? Você ia começar com 5 litros de drenagem ácida. E aí, 1 litro de drenagem ácida tem 9,8 grama de ácido sulfúrico. Então, 1 litro tem 9,8 grama de ácido sulfúrico. Eu não precisava ter feito essa continha aqui, né? 1 litro vezes 9,8 grama para 1 litro. Eu poderia, ó, ter cortado aqui, já começado direto com 9,8 grama. Mas por que eu coloquei? Para treinar a resolução de exercícios, como por exemplo, se fosse 5 litros de drenagem ácida, aí você teria que pegar os 5 litros, multiplicar por essa concentração e cortar o litro, ia ficar 5 vezes isso daqui. Como é só 1 litro, você pode começar com 9,8 grama de ácido sulfúrico. E é exatamente por isso, né, deixa eu tirar isso aqui, exatamente por isso, por ser uma primeira continha muito fácil com concentração, que eu coloquei vou colocar esse exercício na minha playlist de estequiometria lá de química geral e não na estequiometria de soluções. Por quê? É 1 litro. 1 litro tem 9,8 gramas, eu poderia começar já direto com essa massa. E aí eu parto dessa massa de ácido sulfúrico e acho a massa em gramas de calcário. E aí vira uma estequiometria massa. Eu parto dessa massa e chego em outra massa, passando pela pureza. E aí vai ser um exercício de pureza tranquilo. Beleza? Mas se fosse 5 litros, se fosse uma concentração diferentona, aí ele se classificaria como estequiometria de soluções. Vou deixar indicações para você no final do exercício de exercícios mais difíceis com estequiometria de soluções, tá bom? Então vamos supor que a estequiometria massa-massa. 9,8 grama de ácido sulfúrico. Eu trabalho com massa? Não, eu trabalho com mol. Por quê? A proporção é uma molécula dessa para uma molécula dessa. 1 mol desse para 1 mol desse. Então eu vou sair de grama e vou para mol. O que eu tenho com grama e com mol? A massa molar. Eu sei que 98 gramas, aí eu coloco aqui embaixo, 98 gramas de ácido sulfúrico tá para 1 mol de ácido sulfúrico. Cortou a grama,
saí de grama e fui para mol. Isso daqui dá o quê? 0,1 mol. Mas eu vou deixar para fazer todas as contas no final. Fui para mol de ácido sulfúrico. Então, cortou litro, cortou grama, chegou em mol de ácido sulfúrico. Qual que é a proporção estequiométrica? 1 para 1. Então, eu coloco aqui, ó, 1 mol de ácido sulfúrico está para 1 mol de carbonato de cálcio. Ele me pediu o número de mols de calcário? Não, ele me pediu a massa em gramas de calcário. O que que eu sei? Eu sei que 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas de carbonato de cálcio. Corta aqui, chegou na grama de carbonato de cálcio, eu chego na resposta? Não. Por quê? Porque tem a pureza. Ele me disse que a pureza é igual a 50%. Então, para cada 50, a pureza é de 50%. Então, se eu tenho uma rocha de calcário, nessa rocha de calcário, 50% é porcariada e os outros 50% é carbonato de cálcio. Então, o que que eu tenho? Eu tenho, vamos usar aqui uma unidade que me facilita, eu vou usar grama. Eu tenho que, numa rocha, no calcário, eu vou ter 50 gramas de carbonato de cálcio em 100 gramas dessa rocha de calcário. Então eu jogo uma rocha ali de 100 gramas na drenagem ácida, só metade vai reagir neutralizando, porque a pureza é de 50%. Então o tema da questão é pureza. Por que você usou grama? Da onde você tirou isso? Porque é 50%. Eu poderia usar 50 quilos de carbonato de cálcio em 100 quilos de calcário. Eu poderia usar 50 toneladas em 100 toneladas. Eu poderia usar 50 microgramas em 100 microgramas. Vai ser 50 sobre 100 na mesma unidade. Por que que eu usei grama? Para cortar a grama de carbonato com grama de carbonato. Passo tudo para o final, né? 9,8 vezes 100 dividido por 98 por 50. Cortou todas as unidades, a única unidade que sobrou foi grama de calcário, e ele quer essa massa em gramas mesmo. Pega um zero, passa para cá, corta 98 com 98, vai ficar 10 vezes 100, dá 1.000, 1.000 dividido por 50. 1.000 dividido por 50, eu posso pegar aqui os 50 e cortar com 100, vai dar 2, 2 vezes 10, dá 20 gramas de calcário. Muitos jeitos facinho de fazer essa conta, 20 gramas, alternativa D. Difícil a questão? Não. Estequiometria, assim, não é fácil, tá? Não existe questão de estequiometria fácil. Você fazer uma... Ah, mas essa regra de 3 aqui não conta. Cada xzinho seria uma regra de 3. Essa aqui você fez de cabeça. Mas eu conto também. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 regras de 3. Vai, não vamos contar a primeira. 4 regras de 3 que você teria que fazer. Primeiro essa, sair de grama e ir para mol. Depois essa, sair de 1 mol de uma coisa e ir para mol do outro. Depois essa, sair de mol de calcário, de carbonato de cálcio e ir para grama de carbonato de cálcio. E por último, essa daqui para você sair de carbonato de cálcio e ir para calcário, que é impuro. Então, 4, 5 regras de 3 não é, é média para média. Como tem soluções, vai, média, média para difícil, fácil nunca é, estequiometria, cálculos estequiométricos nunca classifica como fácil. Beleza? Porque é difícil, né? Dominar isso daqui. A gente dá aula disso para as pessoas não conseguem pegar mesmo, porque emperra na matemática, emperra aqui na reação que você tem que ver a proporção estequiométrica. Então tem muitos pré-requisitos para você chegar na resposta. Mas com treino, vendo bastante exercício, dá certo. Sugestões para você? Não, ainda não. Vamos visualizar aqui para facilitar para você entender o que está acontecendo. Então, primeiro, quando eu vou fazendo as proporções aqui, eu consigo visualizar do que eu estou saindo. Então, eu tenho 1 litro de drenagem ácida. Nesse 1 litro de drenagem ácida, qual que vai ser a massa de ácido que tem? Para eu sair de volume de ácido e chegar na massa de ácido, eu fiz essa continha aqui. Ah, mas eu não quero massa de ácido, eu quero mol de ácido. E agora eu visualizo o número de mols de ácido que tem nessa drenagem ácida. Pô, mas eu não quero o número de mols de drenagem ácida. Eu faço essa conta aqui e descubro o número de mols de base que vão reagir com essa drenagem ácida. Mas eu quero o número de mols dessa base? Não, eu quero a massa dessa base. Pô,
pô, mas essa base ela veio do calcário que é impuro. E aí eu acho a massa do calcário que tem 50% de pureza. Então, em cada continha que você está fazendo, você tem que visualizar. Saí do litro, fui para massa, saí da massa de um, fui para massa do outro, saí do número de mols de ácido, fui para mols de base. Então, cada continha, cada regra de 3 é você está indo para outra coisa, você só não está trocando a unidade, você está vendo as relações que tem, né? Então, por exemplo, você está montando um cachorro quente, um pão tem 2 salsichas, mas cada salsicha, quanto que tem ali de sal em cada salsicha? Então você está pensando, você está trocando o que você está pensando quando você está fazendo essas continhas aqui. Beleza? Sugestões agora. 2 sugestões com estequiometria de soluções. Então agora você sai, né? Se você está vendo a playlist de estequiometria, você está saindo da playlist de estequiometria. Você quer aprender mais estequiometria? Veja estequiometria de soluções, é lá na fisicoquímica. Você vai fazer uma neutralização, a partir da neutralização, fazer cálculos e use análise dimensional. Vai facilitar muito a sua vida. Nesse aqui eu faço para análise dimensional, nesse daqui também. Essa questão aqui é um pouco mais difícil, porque tem várias possibilidades de conta. Se você não se organizar, vai dar muito trabalho mesmo. Enem 2019, segunda aplicação. As duas questões que eu vou deixar indicado. Beleza? Vamos continuar aí. Passando de página.